Fala galera, passando para dar um breve recado para vocês aqui. Você que se amarra em fazer aposta esportiva e quer um local de segurança para você poder fazer, eu super te recomendo a Bet7k. Na Bet7k, o seu primeiro depósito eles dobram o valor. Botou 10, vira 20, 50, vira 100, 100, vira 200. E indicando um amigo, você ainda ganha R$ 20 para poder estar apostando. Lembrando que o limite máximo de bônus são R$ 1.200. Bet7k, parceiro do Futebolaço Podcast. O link tá aqui ó, na descrição do vídeo e do primeiro comentário fixado. Uma pergunta que eu esqueci de fazer e deu um clique aqui, eu lembrei, a respeito do processo da SAF. Temeu-se dentro do Vasco naquele processo de judicialização de que não passasse. Um resquício ficou, que só foi encerrado o processo já com o fechamento da janela. Isso ninguém pode negar, atrapalhou a janela do Vasco. Eu acho que isso atrapalhou bastante. Mas temeu-se em algum momento que aquilo não podia ir à frente pela judicialização? Olha, que não podia ir à frente, acho que não. Eu acho que a judicialização, se você olhar para ela foi muito rasteira, não é? Quer dizer, foram medidas, processos que realmente não se justificavam em relação à transparência que foi dada, à legitimidade que foi dada. Os sócios que se colocaram contrários ali, os argumentos trazidos com o devido respeito não eram relevantes ou tinham o peso suficiente de você ir contra a vontade de 6 mil sócios. Quer dizer, então você tem que pesar um peso das medidas. Eu acho que o judiciário aqui do Estado do Rio foi sábio em relação a isso. Teve aquela ação da Alerj, aquilo atrasou mais, para falar a verdade, foi aquela liminar da Alerj que segurou um pouco o processo, que adiou a realização disso e foi uma das coisas que nos fez perder a janela. Mas acho que faz parte do processo, né? Faz parte do processo político, acho que até dá mais legitimidade mostrar que todas as tentativas que foram feitas já acabaram naufragando porque se revelaram sem o devido peso, principalmente se comparando à importância do processo e a forma com que o processo foi conduzido, né? Agora, como advogado e na sua experiência no judiciário, como é que chegam as decisões do Vasco no judiciário? Eu acho que o judiciário deve estar de saco cheio do Vasco já, né? Sem dúvida, o judiciário carioca aqui, quando vê Vasco, sai correndo, já não querem mais pegar, porque, na verdade, ficou uma coisa até meio caricata, sabe, de discussão, ficou uma coisa meio ridícula, porque o Vasco tem que saber resolver esses problemas internamente. Se você vai botar para votar uma decisão dessa, vai fazer SAF, não vai fazer SAF, que deixem os sócios votar, os conselheiros se manifestarem. Agora, por que eu tenho que chamar um juiz para dizer que um sócio morto votou, então isso anula toda a credibilidade e tal? Quando você sabe que o morto não votou, quem votou foi alguém que votou no lugar do morto, né? Falsidade ideológica, e inclusive. Aí isso foi se identificado, né? A gente trabalhou para identificar as situações em que isso aconteceu, né? Então, eu acho que é muito claro para mim hoje que, se eu tenho orgulho de alguma coisa que a gente fez, foi a forma com que esse processo da SAF foi conduzida, e eu digo aqui por todos os poderes do clube. Em todas as instâncias dos poderes do clube, como ela foi conduzida, como a gente tivemos várias reuniões, todo mundo que participou da comissão, os presidentes de poderes, todos tiveram acesso aos contratos, tiveram reuniões com a KPMG, foram esclarecidas as dúvidas. A gente fez um esforço enorme para dar toda a satisfação que a gente teria que dar, porque eu acho que é fundamental dessa satisfação, para uma medida tão importante que foi isso para o clube, não é? Agora, a gente tem uma nova missão. E essa missão é muito importante, né? Primeiro é o sócio do clube continuar sócio e ter mais gente se associando ao clube. Porque eu acho que tem que olhar a importância hoje do clube como acionista da SAF, né? Se a SAF vai bem, se a SAF enriquece, se a SAF, você tem liga vindo aí, né? Você tem a capacidade de geração de recursos, o clube precisa ter uma condução forte, né? Por outro lado, o clube precisa de uma revisão do estatuto. Isso é uma conversa que a gente já vem tendo, a gente já participei da comissão
de reforma do Estatuto, presidida pelo Renato Brito, vice-presidente do Conselho Deliberativo, pessoa que tem feito um trabalho magnífico em relação a isso. A gente veio participando dessas reuniões, a gente precisa agora trabalhar com afinco para a gente ter um estatuto mais leve, né, com uma estrutura do clube mais leve e sabendo exatamente quais as áreas de atuação que o Vasco vai ter hoje, que vai ter a sua parte social importante, né, a gente tem estruturas sociais importantes, seja em São Januário, seja a sede do Calabouço, seja a sede da Lagoa. A gente tem os esportes olímpicos, que com a situação fiscal regular, a gente podendo tirar as certidões negativas, a gente vai ter uma capacidade de captação de recursos incentivados, né, para o desenvolvimento desses esportes, o remo estatutariamente, o basquete, que é um sonho a gente voltar a ter uma equipe competitiva, futsal, enfim, natação e vários outros esportes que o Vasco tem uma tradição. Se você for lá hoje, no nosso espaço experiência, dá a volta, você vai ver a quantidade de troféus que nós temos, a quantidade de esportes que nós participamos, a gente tem que ter orgulho disso. E a terceira função, que para mim é primordial, é de ser acionista da SAF, né? de controlar a participação naquela empresa. Deus queira, quer dizer, ela sendo lucrativa, um fluxo importante de dividendos para o clube, né? Um fluxo importante de receitas para o clube. Então, acho que o Vasco tende a ser um clube forte, mas para isso a gente tem que fazer esse trabalho de reforma do estatuto, de acalmar esse conselho deliberativo e deixar isso preparado para o sócio manifestar sua vontade, né? Ano que vem tem eleição, que o sócio vote quem ele confiar como presidente para conduzir esse novo clube. Eu acho que essa perspectiva é que é muito importante a gente ter.